Muito bem, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar sobre as palavras que eu pesquisei essa semana na internet, para ver quais que estavam mais aparecendo com a maior frequência. E olha só: recessão, falência, crença e uma pergunta: como é possível ganhar dinheiro nesse momento? Tá aí. Eu vou dizer para vocês, isso tudo é recheado com a palavra crise, e eu vou dizer para vocês, é possível sim ganhar dinheiro na crise. Então, eu quero conversar sobre alguns aspectos dessa crise que nos abateu e desse momento recessivo que nós estamos vivendo, e ter uma conversa muito franca com vocês. Uma conversa onde nós não vamos negar hora nenhuma que essa crise está aí, que a recessão está aí e que ela está fazendo as pessoas enlouquecerem. As expressões mais ouvidas a respeito do momento que cada um está vivendo e do sentimento que esse momento traz eu acho que estou no olho do furacão. Eu tenho a sensação que eu estou no tsunami. Parece que nós estamos vivendo um pós-guerra sem ter tido guerra. Ou será que a gente já chegou no fundo do poço? Tudo isso tem procedência. Tudo isso diz respeito ao sentimento que, de uma maneira geral, as pessoas com quem eu converso, que eu escuto, e vocês também, têm em relação a esse momento. E aí, a pergunta que se faz até que ponto essa sensação e esse sentimento te esclarecem a respeito do que nós estamos vivendo ou te paralisam? Porque muitas pessoas que eu tenho encontrado por aí me falam da sensação de pânico do momento que estão vivendo. Pessoas que eram fortes, altivas, hoje andando na rua, de cabeça baixa, ombro envergado, você sente no ar uma coisa muito ruim. E é preciso separar o joio do trigo. Por que eu falo que é preciso separar o joio do trigo? Porque, de fato, as coisas estão difíceis. São tantas coisas que eu quero falar para vocês hoje que eu estou me permitindo usar uma colinha aqui que eu preparei. É muito difícil passar por uma rua e ver uma série de negócios fechados. Nós sabemos que tem muitas empresas que já faliram. Nós sabemos que muitas fecharam. Nós sabemos que ainda vai acontecer de fechar a empresa, de falir, de desempregar, de saber bem próximo da gente alguém que se desempregou, de sentir na pele as dificuldades, de pessoas que não podem mais fazer uma série de coisas que antes diziam respeito à sua saúde, à sua segurança, ao mínimo de bem-estar. Tudo isso é verdade. Mas eu quero separar com vocês esse momento que a gente está vivendo e essa crise toda em 3 grandes blocos, para poder esclarecer algumas pessoas que têm me perguntado via Face, via palestra, via e-mail, via Instagram, via página. Beth, o que é que eu faço? Por onde você acha que eu devo ir? E eu digo para vocês com certeza absoluta, não sei, não tem uma resposta pronta. Essa seria a resposta de $1 milhão. Quisera eu ter, não pelo $1 milhão, mas porque ia resolver o problema de muita gente, inclusive o meu próprio problema. E fico muito temerosa com algumas pessoas que se aproveitam desse momento para indicar um caminho como sendo a certeza, quando não há certeza de nada. Então, antes de pensar nesse caminho, vamos pensar que esse abismo onde nós nos encontramos, ele não é fruto de um único fato que nos acidentou e nos deixou no abismo. Ele é sim fruto de uma série de coisas que foram nos acontecendo e que nos levaram para esse lugar. Portanto, dificilmente nós vamos sair desse lugar, desse momento, com uma única ação. Teremos que fazer um conjunto de ações, de estratégia para ir saindo aos poucos. Significa dizer o seguinte: não dá agora para fazer um cavalo de pau, não dá para
falar para o trem que eu quero descer. Não dá para pegar um paraquedas e pular do avião. Nós temos que dar um jeito de chegar ao final desse ciclo, dessa viagem, vivos. E é disso que eu quero conversar com vocês. Para o meu próprio esclarecimento, para eu poder entender melhor, não só para ajudar as pessoas, mas também para conduzir as decisões a respeito dos meus próprios negócios, eu resolvi dividir a crise em 3 grandes blocos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro bloco eu chamei de bloco 1, onde eu coloquei como tema a crise real e explícita que levou o país a uma enorme recessão. O segundo bloco, que é o bloco 2, o tema é a crise real que afetou a sua vida e os seus negócios. E o terceiro e último bloco é a crise que está no seu imaginário. E eu gostaria de começar conversando com vocês sobre o terceiro bloco. Primeiro porque ele já causa uma certa resistência. Porque as pessoas, às vezes, escutam a palavra imaginário e já traduzem como se não é possível que a Beth está dizendo que a crise não existe, que eu só estou imaginando. Não é isso. O que eu quero dizer é que é preciso parar um momento e ter serenidade para entender o tamanho da crise, a qualidade dessa crise, a cara dessa crise que de fato está afetando você. Porque nós somos capazes de sofrer muito com algo que ainda não nos afetou. E o medo faz com que nós consigamos ampliar e amplificar enormemente esses fantasmas que essa recessão traz. Então, eu convido cada um de vocês a fazer um exercício que eu já fiz, porque é como eu me sinto mais segura, que é escrever com papel e lápis, ou no seu tablet, ou no seu telefone, do jeito que você quiser, mas escrever. Quais são os principais pontos que você ouve falar, os temas, os assuntos que são falados na mídia escrita, na mídia televisiva, na mídia das redes sociais, sobre essa recessão. Escreva os principais pontos que você ouve e analise com um pouco mais de serenidade se de fato esses pontos que estão sendo falados, alardeados, estão afetando você na intensidade do seu sofrimento. Pode ser que você se surpreenda. Pode ser que alguns desses assuntos que estão sendo batidos com bastante intensidade na mídia não chegue até você como você está sentindo. Mas é porque fica até chato não sentir o que todo mundo está sentindo. A gente tem quase um inconsciente coletivo para sofrer junto. Um pouquinho de masoquismo, né, nessa história. Então essa é a minha primeira dica. Escreva e depois realmente risque aquilo que não está te afetando com essa intensidade. Você já vai se sentir melhor. E aí você vai entender que o seu imaginário pode te levar sim para uma situação pior. É a história, né, que alguns de vocês já devem ter ouvido, do sujeito que tinha um cachorro, um carrinho de cachorro-quente, fazia o melhor cachorro-quente da região, e que porque estava se demonstrando um momento de recessão, ele foi aconselhado pelo filho, que tinha feito um curso importante, que ele devia baixar os custos e para isso ele devia comprar outro tipo de pão, outro tipo de condimento, outro tipo de salsicha, enfim. Ele foi fazendo tudo o que foi aconselhado a ele em função daquela grande crise. E ele acabou perdendo aquilo que era a sua maior característica. Sendo que naquele caso, aquela crise daquele tamanho, para aquela esfera, não estava atingindo o carrinho de cachorro-quente dele. Ele provocou, né? Ele deixou que o imaginário chegasse até ele e fizesse as modificações que não eram adequadas para o negócio dele. Pense nisso. Vamos lá. Vamos passar agora, não para o bloco 2. Nós fizemos o 3, agora eu queria conversar com vocês sobre o bloco 1. O bloco 1, ele fala:
A crise real e explícita que levou o país a uma enorme recessão. Essa que você também deve, com um papel e um lápis, anotar quando os cientistas políticos citarem esse problema, quando os economistas falarem esse problema, quando vier o cara do Banco Central falar esse problema, quando vier o ministro tal falar esse problema, anota tudo. Deve ter uns 15 itens mais relevantes que são determinantes para a recessão do país. E aí faço uma pergunta de verdade para você, uma pergunta ali, ó, você com você. Disso tudo que eles estão falando, que é que a soma traz essa recessão e esse sofrimento enorme. Em que ponto que eu posso alterar isso? Onde é que eu posso influenciar para que isso não aconteça? Ou para que isso diminua, ou para que isso passe mais rápido? Sabe o que você vai descobrir? Assim como eu descobri, né, quando eu fiz esse exercício para mim, que eu não posso fazer nada. Nesses pontos que eu estou ouvindo na televisão, ouvindo no rádio, nas redes sociais, eu, Beth, não posso fazer nada. E aí eu estou sofrendo enormemente por causa disso, e algo que eu não posso fazer nada. E eu estou desperdiçando uma energia enorme nisso, e eu não posso fazer nada. E eu estou reproduzindo isso para vários grupos meus, e eu não posso fazer nada. E aí eu parei e falei, não, eu não quero mais isso para mim. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu não posso ser um avestruz e enfiar a minha cabeça na areia. Mas eu não vou ser a pessoa que vai gastar um tempo precioso e uma energia mais preciosa ainda do que o tempo para tratar de um assunto para o qual eu não tenho como influenciar. E aí eu vou seguir um conselho do Einstein, que era bem mais inteligente que todos nós aqui, e que dizia o seguinte: para aquele problema que não tem solução, a solução já está encontrada. Então, tudo que não tem solução, solucionado está. Se você não pode influenciar no preço do dólar, se você não pode influenciar no preço da commodity, olha, nesse momento, não gaste sua energia com isso. Vamos passar para o terceiro bloco? O terceiro bloco, para analisar, na verdade, é o segundo da minha divisão aqui, que é a crise real que afetou a sua vida e os seus negócios. Esse sim diz respeito a você. É nesse que tem que estar concentrado todos os seus esforços. É nesse que funciona igual pronto-socorro. Você se acidentou, você foi levado para um pronto-socorro, onde tem uma equipe multidisciplinar. Nesse pronto-socorro, as pessoas vão determinar quais são as ações imediatas, emergentes e indispensáveis que tem que fazer com você para você não morrer. É isso que eu te proponho. Então você vai pegar de novo aquele papel e lápis, ou seu tablet, ou seu telefone celular e vai escrever no máximo 5 pontos que estão te afetando diretamente nessa recessão e nessa crise. E que você, de fato, se deixar levar por esses pontos, pode morrer. Como pessoa, né? Uma pessoa física, morrer para a sociedade, ou como empresa. Só 5. Sabe por quê? Nessa hora não é hora de pôr nem 10, nem 15, nem 20, porque a gente não consegue atuar em todos. Então vamos tentar atuar naqueles principais. Ok. Escreveu? Agora vamos ver. Em momentos de recessão, na maioria das empresas, nos conselhos, nos ministérios, seja onde for, nas secretarias, o que se fala vai ser o seguinte. Escrevi aqui, lógico, para não esquecer de falar tudo que eu acho importante para vocês. Você tem que aumentar a sua eficiência, você tem que baixar seu custo, você tem que fazer mais com menos e você tem que manter a sua carteira de clientes, o seu faturamento mínimo básico para pagar as suas contas. Ok, são os 5 pontos que lá no pronto-socorro, quando você chegou, o chefe da equipe de pronto atendimento determinou. Ele tem que respirar, tem que estancar a hemorragia, ele tá tendo uma parada cardíaca, é isso que nós temos que ver. O sódio baixou, é isso, nesse momento é isso que nós temos que fazer. Ok, então vamos lá. Vamos começar com reduzir custos. O bem mais precioso que nós temos hoje e mais escasso chama-se tempo. Vamos reduzir o tempo que nós gastamos com aquilo que não nos leva ao nosso objetivo. E é muito tempo.
E quanto mais crise, mais recessão, mais a gente gasta tempo que não leva para o objetivo. Porque a gente tem que conversar com todo mundo, porque a gente tem que estar por dentro, porque se eu não ficar sabendo onde, olha, eu vou ficar por fora, não adianta. Pega esse tempo precioso que você está gastando nisso e leva para dentro da sua empresa. Reúne com as pessoas lá na sua empresa e gasta o tempo e investe o seu tempo em busca de soluções que vocês possam fazer lá dentro. Lembra, aquela que está lá fora você não consegue influenciar. Busca a solução lá dentro. Então, baixar o custo, melhorando o uso de um bem escasso, que é o tempo. Outro grande recurso que você muitas vezes está gastando e não está percebendo que ele vai fazer falta num outro lugar. Sabe quando a gente gasta o dinheiro no shopping e depois percebe que precisava era pagar a conta de luz? Pois é, esse recurso é a sua energia emocional. Ela, mal empregada, faz um mal danado e você depois não tem da onde tirar energia para a hora que você precisa, que é lá dentro da sua empresa, que é lá dentro da sua casa, que é lá resolvendo os seus problemas, que é lá resolvendo como é que você vai lançar um produto novo se você não está com caixa, que é resolvendo como é que você vai ampliar a sua carteira de clientes se você não está podendo investir em publicidade. É aí que você tem que gastar energia. É aí que a adrenalina que está ali, ó, a toda, vai fazer diferença para você. Então, gaste a sua energia naquilo que vai te trazer resultado. Outro ponto que eu elenquei aqui para vocês. Como é que eu vou manter a minha carteira de clientes? Antes de pensar no cliente lá, pensa como você está levando as suas relações nesse momento de recessão. As pessoas contam casos pra gente de gente que está brigando com quem nunca brigou, que está implicando com quem nunca implicou, de gente que está perdendo a cabeça por causa de uma vaga no estacionamento. Não é hora disso, é hora de ter um pouco de serenidade para fazer as coisas. Não é pelo fato de você ter 35 contas atrasadas que você vai conseguir pagar se você brigar com o seu vizinho porque estava com a música alta. E é isso que está acontecendo. Então, nesse momento, você vai ter que treinar com os seus afins. Você só vai conseguir lidar com as dificuldades dos clientes que vão vir para você com as suas dificuldades e mantê-los com você se você tiver treinado para essa situação. Então, treine primeiro nas coisas mais fáceis, no condomínio onde você mora, no lugar onde você estaciona, no trânsito, com a sua família, com seus funcionários. Treine assim, porque quando vier para você ter que rebater o problema realmente com a sua carteira de clientes ou de fornecedores, você vai estar mais preparado, emocionalmente mais preparado. Muito bem. E aí, nós estamos caminhando para o fim dessa pequena exposição. E aqui no fim, eu vou trazer uma fala para vocês que pode ser até assustadora. Essa não é uma mensagem de otimismo. Esse não é um vídeo de autoajuda. Esse não é um vídeo para dizer, olha, vai dar tudo certo. Não. Esse é um vídeo para dizer o seguinte: você pode, a partir de agora, saber que você vai fazer parte de uma estatística. Uma estatística que vai mostrar quem vai sobreviver lá na frente e quem vai morrer. A escolha está na sua mão. Ah, é? Então é autoajuda. Não, não é autoajuda. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, que estudando a história de grandes acontecimentos ao longo da humanidade, nós sabemos, através de depoimentos das pessoas que sobreviveram de grandes catástrofes, né, de acidentes, de campo de concentração, de pós-guerra, de sequestro em grupo, enfim, centenas de casos de situações beirando a morte e que as pessoas que sobreviveram relatam o que aconteceu, nós conseguimos tirar lições que se parecem em todos os casos, independente da época, do ano, do sexo, da condição que a pessoa tinha. Primeiro, essas pessoas tiveram atitude. Não foram as pessoas mais fortes que sobreviveram, aquelas mais fortes fisicamente, e sim aquelas que rapidamente entenderam que elas tinham que fazer alguma coisa para sair daquela situação. Segundo, aquelas que acreditaram que iriam morrer, morreram de fato.
E aquelas que acreditaram que iriam sobreviver, sobreviveram. O que eu quero dizer é que qualquer uma das duas crenças você estará certo, porque a partir da sua crença você vai tomar atitude. Mas principalmente, eu gostaria muito que vocês lembrassem disso, porque nós vamos nos encontrar lá na frente na estatística dos que sobreviveram. Aqueles todos que sobreviveram tinham duas características em comum. Primeiro, eles tinham persistência, perseverança, eles não desistiram. E segundo, eles tinham um propósito claro, eles queriam sobreviver. E aquilo era fundamental e eles iam sobreviver a qualquer custo. E aí essa minha chamada para vocês, que nós possamos nos encontrar daqui a alguns anos assistindo a esse vídeo na lista, na estatística daqueles que sobreviveram. Pense nisso e vamos comigo comemorar lá no futuro. Eu conto com vocês, porque eu vou sobreviver.